A felicidade é diferente da positividade? A frase que mais incomoda, Carol, é: nós queremos te ver felizes, Carol. Nós queremos te fazer felizes, Carol. E aí vem uma questão. Parece que essa inteligência, ela não é muito inteligente. Por quê? Porque o que ela considera felicidade? Ela considera que a felicidade é a satisfação. Eles vão oferecer as coisas mais absurdas que você pode pedir, ele vai chegar lá e vai fazer por você. Isso não é muito inteligente, isso não é muito sábio. Por quê? Porque a felicidade não é isso. É uma inteligência que possui a inteligência de tantos seres humanos, carece de ler um pouquinho de Sêneca aí. Carece de ler um pouquinho de Sêneca, né? Ler Platão. A felicidade é diferente da positividade, ou poderíamos dizer, da positividade tóxica? Uma coisa maravilhosa na série é que aqueles zumbis, digamos assim, aquelas pessoas de Pluribus, é como se elas fossem zumbis. A gente poderia fazer um paralelo do Apocalipse de outra série, de outras séries, como, por exemplo, The Last of Us, não a série, mas o jogo, né? Ou a gente pode pegar o paralelo mais próximo é o The Last of Us, né? Nós temos outras séries aí de zumbis, de apocalipse, que uma que eu gostava bastante, mas depois ficou muito fraca, foi The Walking Dead. Eu acho que The Walking Dead foi a série mais longeva, né? Que mais teve sucesso sobre essa coisa do apocalipse zumbi. Mas o Pluribus, ele casa mais com The Last of Us, porque o The Last of Us, o que acontece? As pessoas, elas são infectadas com... Elas não são zumbis, elas são infectadas por uma bactéria, né? Um fungo. Né? E é um fungo que domina o cérebro daquelas pessoas, e aí eles começam a se comportar como se fossem zumbis. Mas a história de The Last of Us, aquelas pessoas, elas não são pessoas que morrem, e aí quando morrem elas voltam como um zumbi clássico, normal, ali que acontece nos filmes aí, outros jogos também. Então elas estão infectadas com um fungo. E no caso do Pluribus, aquelas pessoas, elas estão infectadas por um vírus, né? Então é um paralelo mais próximo. Sendo que em The Last of Us, aqueles indivíduos infectados, eles de alguma forma, eles têm até eles de alguma forma também têm uma espécie de consciência coletiva, como se tivesse uma coletividade estabelecida pelo fungo. Existe um pouco isso. No jogo não tanto, mas na série eles trouxeram esse contexto. Mas aqueles infectados, eles agem como um zumbi. Eles querem se alimentar, eles querem destruir a humanidade. Então eles comem tudo, eles agem exatamente como um zumbi. Eles vão para seus instintos mais básicos. E aí eles simplesmente querem comer, né? Então, se você cai no meio de um bando daqueles, você vai ser devorado por eles, né? E, por consequência, você vai se contaminar. Se sobrar alguma coisa de você, você também se tornará um zumbi. Então, basicamente é isso. Só que em Pluribus, não. As pessoas infectadas, os indivíduos infectados, eles querem fazer com que quem não está infectado seja feliz. E isso é uma coisa incrível. Por quê? Porque os infectados, os zumbis dessa série, eles estão sempre sorrindo. E eles são incapazes de te dizer não. Tudo que você pedir para eles, eles vão te fazer. Eles vão querer te satisfazer de qualquer forma. Tem até um personagem, que é um personagem que está muito ok com esse apocalipse. É um dos que não foi infectado. E é um indivíduo que claramente vive numa perspectiva absolutamente, digamos assim,
rasamente falando, né? Numa perspectiva hedonista, numa perspectiva de prazer, né? Então, o indivíduo chega, ele está cheio de mulheres, as mulheres mais lindas, as modelos lá, servindo ele como se ele fosse o próprio harém dele. Por quê? Porque aquela inteligência coletiva quer tornar aquele indivíduo que não foi infectado feliz, né? Então, tudo que você pede, ele vai te dar. Eles vão lá, deixam comida, deixam alimento. Ao invés de quererem se alimentar, eles querem alimentar essas pessoas, né? Que ao invés de querer destruir, mesmo querendo acabar com aquilo, eles querem fazer tudo. A frase que mais incomoda a Carol é: nós queremos te ver felizes, Carol. Nós queremos te fazer felizes, Carol. E aí vem uma questão. Parece que essa inteligência, ela não é muito inteligente. Por quê? Porque o que ela considera felicidade? Satisfação. Ela considera que a felicidade é a satisfação. Então, tudo que aqueles indivíduos pedir, eles vão dar. Eles vão oferecer. As coisas mais absurdas que você pode pedir, ele vai chegar lá e vai fazer por você. Imagina, isso não é muito inteligente, isso não é muito sábio, né? Por quê? Porque a felicidade não é isso. Então, tem 2 pontos aqui. Primeiro, o comportamento desses zumbis, eles estão sempre sorrindo, eles estão sempre positivos, eles são sempre dispostos, eles são sempre compreensíveis, eles são incríveis, eles são maravilhosos, né? Isso significa que eles estão felizes? Isso significa que eles são bons? Isso significa que eles são do bem? Isso significa que eles são pessoas que estão evoluídas? Eles evoluíram? Eles iluminaram? Eles atingiram um nível mais alto de consciência? Será? Sem escolha? Eu acredito que não. Essa é a minha leitura. Por quê? Porque eles confundem. Então, por exemplo, esse personagem hedonista, tudo que ele pede para ter satisfação e prazer, eles vão lá e faz. Porque eu quero te ver feliz. Isso carece, né, uma inteligência que possui a inteligência de tantos seres humanos, carece de ler um pouquinho de Sêneca aí. Carece ler um pouquinho de Sêneca, né? Ler Platão, né? Então, o prazer, a satisfação no prazer é uma ilusão, o prazer em si. Aqui vem um conceito de Aristóteles, né, da virtude, do excesso e da falta, vício. Virtude está no meio termo, no equilíbrio de elevação, na prática de elementos como temperança, por exemplo, né? Então, digamos assim, é como se fosse uma inteligência que, eu quero que você seja feliz. Então, o que você pedir, eu quero isso. Aí eles vão lá e realizam. Né? Eu desejo isso. Eles vão lá e realizam. Isso é a felicidade? Felicidade é estar o tempo todo sorrindo, o tempo todo disposto, o tempo todo gentil, o tempo todo compreensível. Felicidade, tornar alguém feliz, é dar a esse alguém tudo o que ele quer imediatamente, é satisfazer os seus desejos, as suas vontades, lhe proporcionar prazer, né, o tempo todo. Isso cai numa dimensão extremamente hedonista, utilitarista, é uma visão que está muito distante da felicidade em si. Né? Uma felicidade que é algo muito mais profundo, como nós falamos aqui. É resultado de um ser racional que toma consciência de si, que toma consciência do bem e que escolhe esse bem. Né? Para Sêneca, por exemplo, a felicidade é realizar a sua própria natureza. Se faz parte da natureza humana a livre vontade, então é levar a sua vontade, a sua livre vontade à plenitude, é ser plenamente humano. Então, um ser humano
feliz, para Sêneca, é um ser humano plenamente humano, né? Não um ser humano que se reduz a um aspecto animal. Né? Porque os animais, eles vivem isso, eles vivem pautados pelos seus instintos sensíveis, né? E isso tem uma importância, tá? Às vezes se fala isso aí como se simplesmente o intelecto, a racionalidade fizesse nos ter um comportamento diferente. Não é bem assim. A gente precisa de um processo de educação, inclusive de educação realmente desses aspectos instintivos, dos aspectos sensíveis, afetivos. E esse processo de educação, ele passa por um tomar a consciência. Consciência de si, consciência do seu próprio ser, né? E para nós cristãos, né, é um pouquinho, digamos assim, nós temos uma ajuda maior porque nós acreditamos na existência de uma graça. Ah, professor, eu não sou cristão, então eu não tenho essa ajuda? Claro que você tem. A graça, ela opera na minha vida e na sua vida. Mas eu acredito nisso porque eu sou cristão católico. Se você não é, tudo bem. Eu acredito que ela opera, mas se você não acredita, tudo bem. A gente não vai brigar por causa disso. Tá certo? Então, esse processo é um processo que exige, sim, um elevar essa alma, né? A racionalidade também para além do racionalismo, não é racionalismo, é encontrar, né, consciência, encontrar esse ser, né, que eu sou e o ser do qual procede a minha existência, poderíamos dizer assim. Né? E a partir daí, viver, buscar viver plenamente tudo que significa o ser humano que é o Adailton, tudo que significa o ser humano que é você. E isso sim é a felicidade. A felicidade, de novo, pegando Sêneca lá para uma vida feliz, é viver, né, conforme a sua natureza, a plenitude da sua natureza. Lá em Pluribus, isso não está muito claro. Nós queremos te ver felizes. Sim. Não. Uma coisa é felicidade, outra coisa é satisfação. Tá? São coisas diferentes. Então, o que eles estão buscando fazer todo o tempo é satisfazer a Carol. Felicidade é outra coisa. Na verdade, essa inteligência, como eu falei, coletiva, parece não ser muito inteligente. Porque o que faria de fato a Carol feliz era reverter o processo. Seria reverter o processo que o vírus provocou na humanidade, né? Naquele apocalipse. E isso a inteligência ela não faz. Esse tipo de satisfação ela não pode entregar. Então há uma confusão sobre o que de fato é felicidade. Felicidade, e também a Carol tem essa confusão. Né? Ela o tempo todo, desde o início da série, ela parece uma pessoa, mesmo tendo sucesso, por exemplo, é uma pessoa infeliz. Ela é infeliz. Ela tem sucesso e ela é infeliz. Né? Que aí também tem uma live que eu falei aqui. Existe uma diferença entre ter sucesso e ser bem-sucedido. E aí vem o contexto de Sêneca. Felicidade, o ser bem-sucedido é a felicidade, que é diferente do sucesso. Então, é uma personagem que tem sucesso, mas não é feliz, ela não é bem-sucedida. Ela tem essa confusão, ela está buscando uma coisa fora. Ela chegou naquele pote de ouro, se desiludiu na busca do pote de ouro que está na origem lá do arco-íris, né? É um pote de ouro, não é a felicidade. Felicidade é outra coisa. Felicidade está dentro. Eu preciso encontrar e realizá-la. Encontrar dentro, realizar fora. Preciso encontrar essa felicidade no ser e realizar esse ser, sendo plenamente conforme a minha natureza. Sendo plenamente conforme o que eu fui criado para ser. Então, esse é um conceito de Sêneca
que a gente poderia explorar bastante, considerando aí essa dimensão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui e aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, se inscreva no canal. Grande abraço.